aleluia, 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 aleluia. O príncipe deste mundo agora será expulso, e eu da terra levantado atrairei todos a mim mesmo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a compreender a palavra, pois Ele é o intérprete da Escritura. Supliquemos o seu auxílio.
Amém. Irmãs e irmãos, eu creio e por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos. Falamos pregando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus proclamada e pregada e anunciada, esta pregação tem a finalidade de operar a abundância da graça em um número maior de pessoas. A pregação da palavra, como Paulo na segunda leitura de hoje aos Coríntios diz, que a pregação da palavra faz crescer a ação de graças para a glória de Deus. Esta é a finalidade da pregação. Pôr-nos em ação de graças. Que ação de graças nós vamos sair daqui hoje expressando e manifestando? O que fazer para que nós, no meio das atividades de nossas vidas, das aflições, das tribulações, das esperanças, das inquietações, o que fazer para que nós sejamos homens e mulheres da ação de graças? Precisamos abrir-nos ao Senhor, que pode, antes de fazer-nos homens e mulheres da ação de graças, termos que passar por um abalo, por uma trepidação diante da palavra dele. Vamos ao Evangelho. Tome aí o seu folheto, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 20 a 35. Não é nada simples esse operar da palavra de Deus. A escuta da palavra de Deus provoca em nós, e deve provocar em nós, e deve atingir-nos no nível que às vezes a gente não tem noção. A presença de Jesus em nossa vida deve provocar profundas transformações em nós e nas relações nossas. As relações que vão da nossa casa, da nossa parentela, àquelas mais complexas, como vemos aí. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Então a atividade está intensa. Voltou para casa de novo, e de novo se reuniu tanta gente. Mostra a intensidade da atividade de Jesus, e eles nem sequer tinham tempo de comer. A repercussão da presença e da atividade de Jesus está sendo grande. A adesão está sendo grande, mas a rejeição e os conflitos também começam a se manifestar. A começar por dentro de casa, mas não só dentro de casa. Vejamos, versículo 21. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam: que estava fora de si. esse parente nosso não está normal não, vamos controlá-lo. Esse parente nosso, a gente precisa agarrá-lo, ele está pirado. O que teria feito Jesus que provocou na parentela uma reação assim de tamanho desconforto? Se você pegar aí o começo, nós partimos do versículo 20 no capítulo 3. Você que está em casa está com a sua Bíblia, pode observar que a primeira parte lá do capítulo 3, final do capítulo 2, diz que Jesus saiu também numa intensa atividade pastoral. De repente os discípulos saem seguindo Jesus para as atividades missionárias, percebem que estão com fome
e entram numa roça na beira do caminho e começam a colher espigas de trigo para preparar o almoço, o lanche. E uma turma de judeu piedoso olha aquilo e chega em Jesus e fala: que absurdo! Seus discípulos estão colhendo espigas de trigo num dia de sábado, não é permitido. E aí Jesus dá uma catequese longa, dizendo: olha, é mais importante não morrer de fome do que guardar a lei rigorosamente como vocês ensinam. De lá, partem, vão para a sinagoga, chegam na sinagoga, tem um homem com a mão seca. Os discípulos colhendo espiga em dia de sábado, e na sinagoga um homem com a mão seca, na Galileia, na roça, no interior. É onde as superstições se marcam mais. As interpretações são imediatas. Esse homem tem a mão seca, olha o que vai acontecer com seus discípulos que andam fazendo coisa dia que não é permitido. Vai secar a mão. É nessa tabelinha. Chega ao ouvido dos parentes que Jesus está, e Jesus cura o homem de mão seca. E dá uma longa catequese acerca do que é mais importante, fazer a vontade de Deus ou guardar os tabus, as normas e as regras religiosas. O que é mais importante? Transformar a religião em tabu ou transformar a experiência de Deus em ação que transforma a vida dos outros? O que é mais importante? Facilmente nós convertemos nossa prática religiosa em um monte de regras, normas e tabus e nos cercamos e nos protegemos atrás delas, dizendo: eu não fiz, eu não faço, ou eu me comporto desse jeito porque a lei de Deus manda. Pronto. Jesus está alterando comportamentos religiosos e interpretações religiosas. Jesus está mexendo nos conceitos e nas práticas. Os parentes dizem: vamos agarrá-lo. Ele está fora de si. Mas não só. Versículo 22. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Pronto. O modo de Jesus viver e organizar os seus discípulos provocou uma sacudida dentro da casa dele, nos parentes, mas não só. Jesus tem um modo de viver a fé que abala Jerusalém, o centro do poder religioso, político, econômico, social, cultural. Jesus tem um modo de viver a fé e de formar os discípulos que sacode as relações da sua casa e as estruturas do mundo. Pode pegar pesado? O seu modo de seguir Jesus causa alguma coisa na sua casa? Ou sua forma de viver a fé é mais você fazendo concessão para os que vivem no mundo e na ordem do mundo, e você vai excedendo a sua experiência de Deus e fazendo concessões ao mundo? Não, padre, mas se a gente não fizer isso, e a gente vai cedendo. A nossa fé, ela vai acomodando e conformando com a ordem do mundo, ou ela abala o mundo e as relações nossas dentro de casa? Uma pergunta que eu tenho absoluta segurança da gravidade dela. Previno-te que me escuta aqui ou em casa para a gravidade da pergunta que vem. A sua forma de viver a fé abala Jerusalém? Abala Brasília? Ou a sua forma de viver a fé
forma bancada evangélica para sustentar Brasília nas estruturas de pecado de Brasília? Eu sei da gravidade dessa pergunta e arcarei com as consequências que vierem. A sua forma de viver a fé é uma maneira de viver a fé que deixa os reinos deste mundo dentro de casa, ou em Jerusalém, ou em Brasília, ou no Palácio das Esmeraldas, tudo na ordem, ou nossa maneira de viver a fé inquieta e sacode o mundo, inaugura modos novos de relacionar com Deus e de criar vínculos aqui. Os mestres da lei eram uma espécie de fiscais da religião, que lá em Jerusalém eram submissos ao Império Romano e às ordens do Império Romano e à imposição do Império Romano, que exigia unicamente uma coisa: põe o povo para trabalhar, que o imperador quer impostos. Subserviência ao império e impostos. E não quer que ninguém se rebele contra o imperador. Os mestres da lei, que lá em Jerusalém eram silenciados diante da opressão de César, vêm cá na Galileia, no cafundó do mundo, em que Jesus está operando milagres e ensinando que o reino de Deus chegou. Eles vêm, não apeitam Herodes, Pilatos, César, mas apeitam um pregador galileu lá no sertão da Galileia e dizem: esse homem está fazendo essas coisas por Beelzebul, pelo espírito de Beelzebul, e acusam Jesus do mais alto grau de pecado, a blasfêmia. A blasfêmia era o pecado que não precisava de nenhuma instância processual para a execução de quem cometia. Ele está blasfemando, podemos eliminá-lo agora. Vocês que escutam-nos, a nós que somos mestres da lei, hoje num dos grandes jornais do país, não vou nem falar qual é o jornal, mas num dos grandes, tem uma matéria caprichosa investigando a pregação de padres e pastores que transformaram a pandemia e os benefícios sociais que os governos dão em tempos de pandemia. Os pregadores que não falam nenhuma coisa para ofender a lentidão da vacina, a corrupção nos esquemas da pandemia da saúde, mas que pregam aos ouvintes: doem parte dos benefícios sociais para a igreja, que a cura vai vir. Nós vivemos uma religião que mais se associa a Beelzebul do que enfrenta as potências do demônio. Imagine, mestres da lei, os homens intérpretes da Sagrada Escritura que dizem: Jesus está possuído pelo príncipe dos demônios. Mais alto grau de acusação. Repito, pergunta repetida demais, ela é fruto da fraqueza do orador ou da importância do tema? Vocês podem escolher. Repito, sua forma e seu modo de viver a fé abala os mais próximos vínculos seus da sua casa e os mais distantes vínculos políticos, econômicos, sociais, culturais. Sua forma de viver a fé provoca em você algum tipo de desconforto nas relações
mais próximas e mais distantes, vejamos como Jesus reage. Ante a acusação dos parentes, ele está louco, e das autoridades religiosas, ele é um blasfemo. Vão aparecer mais algumas perguntas que eu nunca tive a percepção da gravidade delas em minha vida e queria que fosse na sua vida também. Versículo 23. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Jesus fala com os mestres da lei em parábolas, porque a forma de falar em parábolas é confessada por ele mesmo para dificultar a compreensão daqueles que se consideram sábios e entendidos. Quando Jesus fala em parábola com alguém, ele está querendo exatamente dificultar a compreensão. Ele quer exatamente acentuar os obstáculos e dizer para aqueles que os escutam que minha forma de falar com vocês contém mistérios escondidos que está fora, esses mistérios estão escondidos e fora do alcance para os sábios e entendidos, para os grandes deste mundo. Só os pequeninos do reino entendem. Então, o que vem de parábola, se você não entendê-la, a oração é simples. Senhor, tira de mim o espírito de grandeza, dá-me espírito de pequenino, para que eu alcance a compreensão. A reza é curta. Se você sentir muito complicada a parábola que vem, a reza é breve. Vamos lá? Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Versículo 24. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. A família dele já está dividida e o reino já está dividido. Por quê? Responde Jesus. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Pronto. Jesus está dizendo que o que ele faz se provoca a compreensão de que Satanás está trabalhando contra Satanás. Versículo 37. Ninguém pode entrar, 27, né? Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Olhe para a cruz. Os mestres da lei, com as autoridades do Império Romano e as autoridades de Jerusalém, nós estamos no capítulo 3 de Marcos. E já tem rejeição nessa proporção. Os mestres da lei vão levar o processo de acusação contra Jesus, do comecinho do ministério dele até o final, 3 anos, e vai culminar nisso aqui. Eles vão amarrar Jesus, pregá-lo na cruz, amarrado, pregado, porque querem saquear sua casa. Jesus, nesse versículo 27, diz e apresenta-se para nós como o homem forte. Jesus é o mais forte. É ele que desmantela as forças invasivas e invisíveis de Satanás que agem neste mundo, inclusive através dos homens da lei religiosa. Jesus é o homem forte que age para desmantelar as forças invisíveis e que pareciam invencíveis das forças do mal. Jesus desmantela essas forças. Jesus
depõe os homens, ladrões, assaltantes, mercenários da religião. Jesus vira as bancas dos mestres da lei dentro do templo, expulsa os vendedores do templo. Jesus não permite que a casa de Deus seja saqueada, mas transforma você no templo do Espírito Santo e põe dentro de você o Espírito Santo para que Satanás nunca mais arrisque saquear você e os dons de você que habitam em você. Amém? Essa é a força de Jesus. Essa força, ela é mais forte que toda a rigidez das doutrinas dos mestres da lei. Versículo 28. Em verdade vos digo. Vamos? Tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Brada? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Continua. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Esse pecado contra o Espírito Santo é o único pecado para o qual não há perdão. Eu já ouvi tanto absurdo de pregadores, e nesses tempos de pandemia, das redes sociais, a gente acaba tendo mais acesso a essas coisas, e esta semana nos grupos de estudos dos quais eu faço parte, nas pesquisas nossas a gente levantava muitas interpretações de pregadoras e pregadores acerca desse pecado. E é interessante porque os pregadores empolgam tanto com o poder do pecado da blasfêmia, que falam o tanto que esse pecado é grave, que parece que esse pecado é tão grande, tão grande, tão grande, que limita Deus. E essa é a pior forma de interpretar o que é esse pecado. Esse pecado não tem perdão, não é porque Deus tem limite, não é capaz de perdoá-lo, não. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não tem perdão, porque esse pecado é o ato supremo da minha ou da sua negação da autoridade do poder de Jesus. Esse pecado, ele não é grande para Deus e impossibilita Deus de perdoar. Esse pecado, ele é grande porque ele é o ato supremo do meu reconhecimento de que Jesus não tem poder de perdoá-lo. Cuidado, não sai daqui neurótico, com o ensino religioso, pensando, se você já cometeu esse pecado ou o comete, é só você dizer assim: eu creio firmemente que Jesus tem poder sobre todo o mal, que não haverá nenhum pecado sobre o qual ele não poderá operar. Está claro? Está claro? Não limite o poder de Jesus. O demônio, o capeta, o mal, não há mal que ponha limite em Deus. Na verdade, Jesus é o homem forte, que os mestres da lei e a própria família querem amarrá-lo, agarrá-lo, silenciá-lo. E Jesus não silencia enquanto ele mesmo não anunciar para mim e para você que o reino de Deus já está em ação. Que a chegada de Jesus a este mundo apressou o fim do reino de Satanás e dos esquemas de Satanás até dentro da religião de Israel ou a nossa. Esta semana nós tivemos muita repercussão nas notícias mundo afora, porque o Santo Padre, o Papa Francisco, mudou a legislação
do Código de Direito Canônico que tratava dos crimes de nós padres e bispos, especialmente em vista de uma fórmula de lei que tinha no direito canônico e que fazia com que criminosos pedófilos se protegiam atrás de interpretações da lei. Então, quando o Espírito Santo opera na mente e no coração do Santo Padre, o Papa Francisco, dizendo que a lei da Igreja está formulada de tal forma que criminosos da pior espécie se protegem, interpretando como querem um crime bárbaro e hediondo como o da pedofilia, é preciso mudar essa fórmula da lei. Precisa ficar claro que para esse mal não há proteção. E nós precisamos entender que isso é o Espírito Santo agindo na igreja hoje, e dizendo a Satanás, que esconde na vida de um padre ou de um bispo pedófilo ou criminoso de qualquer espécie, na capa protetora da religião, e diz: para você não há mais proteção. Está claro? Está claro? Eu sei que é desconfortável falar disso, mas quanto menos a gente fala, mais as forças desse mal continuam habitando de forma escondida em nosso meio e em nossa igreja. Jesus é o mais forte, que desmantela as forças do mal e diz: o reino de Satanás, seja aquele reino escondido em Jerusalém, numa religião de sistema político, econômico, cultural, social, uma religião que faz aliança com os poderes deste mundo e até tira proveito e dinheiro e patrocínio para ela. Jesus desmantela a religião de Jerusalém ou de Roma, ou aqui, como Jesus desmantela os vínculos mais próximos na minha casa e na sua casa. Quando eu tenho que apeitar na minha casa, na minha família, um parente muito próximo, e já por 4 vezes eu tive que dizer para sobrinho meu: não vou batizar seu filho porque vocês não vivem a fé. Não tem coerência. O dia que vocês viverem a fé, aceitarem a fé, eu batizarei. Não batizei. Quando você cria inimizade dentro de casa, quando você tem que sacudir as relações dentro de casa e dizer: essa forma sua de viver não corresponde a ser discípulo e discípulo do Senhor, que te dá o direito de batizar seu filho, e eu só porque sou tio vou batizar, corrompendo a norma. Não vou. Claro, é claro que os mestres da lei e até os parentes vão querer agarrar-nos e amarrar-nos e dizer: está doido o homem. Quando nós vivemos o segmento de Jesus e o modo de Jesus relacionar com Deus, a gente precisa criar coragem de entrar na solidez das coisas perversas que entranham as nossas relações mais profundas, os nossos vínculos mais estreitos da família. Vamos ver? Veja lá. Jesus está lá, dando a maior pregação dele sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, e a parentada que lá em cima queria agarrá-lo, porque dizia que ele estava louco, agora a parentada quer privilégio, prestígio, porque nós somos parentes de Jesus. Passa a gente na frente dessa boiada que está sentada aí na porta da casa sua. Vamos ver? Nisso chegaram, vai, sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Que absurdo, a mãezinha de Jesus lá fora esperando. Eles, desculpe, versículo 32. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: olha a intercessão.
Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Nossa, não podemos deixar Nossa Senhora lá fora e os parentes de Jesus lá fora esperando, e essa multidão aqui não. Esparrama essa mendigaiada, esses leprosos, esses paralíticos que estão aqui na porta, e passa Nossa Senhora na frente. Versículo 34. E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Minha gente, hoje de madrugada, eu recebi umas coisas muito boas e fui ler sobre o que é a vontade humana. Que trem é esse que a gente chama de vontade? O que é a vontade humana? E o que a vontade humana é capaz de provocar em cada um de nós, tanto nas coisas boas quanto nas piores e mais perversas? O que é essa vontade? Nós chegamos ao ponto mais grave de estrangulamento com o primado e o império da vontade. Nunca a vontade do homem e da mulher teve tanto domínio em nossas discussões como hoje. Você pega isso quando entra no debate acerca da ideologia de gênero. Uma menininha de 5 anos, um menininho de 6 anos, pode dizer: eu não quero ser menina, eu quero ser menina, e vice-versa. A vontade é essa, vamos fazer a vontade do menino. E a gente tem que mudar a linguagem para fazer a vontade das meninas e dos meninos. A ideologia de gênero mostra para a gente onde é que nós chegamos na aberração da vontade. A vontade que no passado as crianças obedeciam os pais, hoje os pais obedecem às crianças e o vovô e a vovó arrastam a barriga no chão para fazer a vontade dos netinhos. Esta aberração que faz a gente ter que mudar até a linguagem religiosa, porque ela não pode ofender a vontade do homem e da mulher. E Jesus diz que a vontade de Deus é primazia sobre nós, sobre Ele primeiro. Que nós temos que nos libertar da vontade da nossa família, sim. E nenhum filho, nenhuma filha, num processo de descoberta da sua identidade, se identifica a realidade da homossexualidade, precisa ser amado e respeitado. E precisa de um pai e uma mãe com capacidade de tratar à altura dessa realidade. Mas é muito diferente em botar todo mundo fazendo a vontade de todo mundo. A vontade não é minha, mas a vontade também não é da minha família. Mas a vontade também não é de Jerusalém. Nem de mestre da lei, nem do poder político, econômico, social, cultural. Jesus desmantela o império das vontades, que é o mesmo que, na fé, nós não fazemos as nossas vontades. Na fé, nós, São João Paulo II, a igreja é o lugar onde nós educamos as nossas vontades e os nossos desejos. A igreja não pode ser o campo da concessão e de patrocinar para que todos realizem as suas vontades. A igreja deve ser primeiro lugar da educação e do autodomínio das vontades e dos desejos. O problema é que nós vivemos numa sociedade escrava da vontade, escrava do desejo. E as igrejas e as religiões se tornaram no cabresto dos desejos. Primeiro dos grandes de Jerusalém, claro. Dos políticos de Jerusalém ou de Brasília. A igreja se tornou dominada e escrava, e virou bancada para oferecer voto para Jerusalém.
e para Brasília. A igreja se tornou escrava da vontade de Jerusalém e de Brasília. Irmã, irmão, você tem noção do que é a sua vontade, o seu desejo e a sua necessidade real? Você conhece profundamente a vontade dos seus parentes e da sua família para você? Você está por dentro do que rola em Jerusalém e em Brasília? Da vontade deles para você? Mas você conhece a vontade de Deus para você? Alcança isso? O que é a vontade de Deus? Você tem vontade de conhecer a vontade de Deus para você? Ela te encanta ou ela te assusta? Ela é uma ameaça para a sua liberdade. Tanto quanto a sua família, ou as leis de Jerusalém ou de Brasília. A aberração da ideologia de gênero, ela é tão grave para a fé cristã, quanto a violência pregada e estimulada nas redes sociais, da intolerância e da violência contra as pessoas que trazem em si uma realidade diferente na sexualidade. É tão bárbaro do ponto de vista da fé a intolerância e a violência, e a discriminação e o preconceito, quanto a ideologia de gênero. São duas pontas da mesma corda. A aberração da escravidão da vontade. Mas, permitam-me fazer e repetir as perguntas. Olhe para a cruz, não olhe para mim não. Não fique desconfortável. Permita que essa palavra provoque em você uma desinstalação. Sua forma de viver a fé causa algum desconforto na sua casa, na sua família? Sua forma de viver a fé sacode Jerusalém e Brasília? Sua forma de viver a fé sacode você e as suas vontades e os seus desejos e torna você capaz de abrir-se à vontade de Deus? Sua relação com Jesus é a relação com aquele que é o mais forte, que desmantela a violência dentro da sua casa, dos seus parentes que não aceitam você, mas que desmantela também a violência de Jerusalém e de Brasília, mas que desmantela também a violência de suas vontades em você? Ou você se sente escrava e escravo das vontades da sua família, luta contra elas, para ser escrava e escravo das ideologias de gênero, das ideologias de direita ou de esquerda? Você rompe com os laços mais profundos da sua família, porque não aceita os valores da sua família, e acaba sendo escrava e escravo da própria vontade? Você permite que Jesus te conduza no conhecimento da vontade de Deus e se abre a esta vontade de Deus? Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente que o Senhor é o mais forte, que o Senhor é o mais forte, que as potências do mal, o Senhor é o mais forte, o Senhor é o mais forte, que pela ação do Espírito Santo, em relação ao Espírito pelo Santo, poder do Espírito Santo, age em mim, na minha casa, na minha família, e no mundo, e e nos transforma. Senhor Jesus, Senhor Jesus, apressa hoje
apressa hoje o fim do reino do mal, o fim do reino do mal, que domina em minhas vontades, que domina as minhas em vontades, minha escravidão, a minha escravidão, de meus desejos, de meus desejos, em minha alienação, em minha alienação, submetendo-me submetendo-me às vontades às vontades da minha família, família, de Jerusalém, dos poderes deste mundo. poderes deste Senhor mundo. Jesus, Senhor Jesus, dá-me a liberdade dai-me a liberdade do Espírito Santo, do Espírito Santo, pois só ela é verdadeira liberdade. verdadeira liberdade. Amém. Amém. Continue a sua oração, incline a sua cabeça, dialogue com o Senhor, fale com o Senhor, se abra sem medo, se abra à vontade de Deus que te ama, que te acolhe e que vence em você tudo que tira de você a identidade verdadeira de filha e filho do Pai. Fale com Ele, dialogue com Ele. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar